nós temos que julgar com todos os elementos à vista. Cosmovisão, senão você não chega lá. É isso que eu estou falando. Agora, o que eu falei ontem tem muita coisa aí hoje. Ali, ó, generalismo, atacadismo consciencial. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a cosmopensionização dentro da cosmoconscienciologia, que é a qualidade da pensenidade cósmica, da consciência lúcida, aplicada à prioridade da inteligência evolutiva, teática, autoconsciente, interassistencial, cosmovisiológica, cosmocêntrica, policármica, além dos interesses do próprio ego. Agora, a soma total dos itens componentes da experiência pessoal, a ordem sistemática das ideias pessoais, a holomaturidade consciencial, o autodiscernimento evolutivo da consciência, a realidade ordenada do universo, a realidade pessoal ajustada aos fluxos das realidades do cosmos, a cosmovisibilidade do ego, a cosmovisiologia, a mundividência. A mundividência, sabe, é aquele nome em alemão, Mundurão, sabe como é que é? Isso aqui é a mundividência, que é a visão do mundo. Sabe o que é, né? E eu não quis colocar lá, ó, porque eu não coloquei estrangeirismo, por isso que eu já traduzi. Agora, a mega fraternidade, a família universal, a policarmalidade, o generalismo, o atacadismo consciencial, a cosmometria, a holofilosofia, a tudologia, a harmoniologia, a cosmossíntese. Agora, no fim, nós falamos, a condição da cosmopensionização será sempre racionalmente posicionada no ápice da inteligência evolutiva de qualquer consciência por apontar as linhas das max prospectivas. Isso aqui é o resumo de tudo, em matéria de evolução. Você já refletiu com profundidade sobre o assunto da cosmopensionização em relação a você ou em relação a outrem? Esse é o verbete 1182, 3 páginas, 38 logias e 7 máximas. Da fatologia? Pode pôr. Aí é bom você acrescentar lá, ó, que ela contou igual eu. Agora, se você quiser aumentar, pode aumentar a holoteca e a culturologia. A cultura só falta um item. Como é que é a palavra em alemão de mundividência? Como é que é? Isso. Fala com ela. Escreve, é melhor escrever. É Weltanschauung. Agora, se for falar, não vai adiantar nada, porque... Agora, o que é interessante é que essa aí é a melhor tradução para isso. Tá? Essa aqui, ó. Multividência. É a melhor que tem de todas elas que eu já vi para isso. Agora, ó, isso, como palavra alemã, junto dos Zeitgeist, são as mais empregadas de modo geral pelos tradutores, o povo todo. Agora, ó, ela que é alemã, né? Ela que devia passar isso para você. Afinal de contas, o Japão está dominando a Alemanha. Agora, ó, no eixo, vocês sabem, era o Japão com a Alemanha, né? Precisa arranjar um italiano aí. Não tem algum italiano perto? É aqui. Mas ali eu estou falando, é ali, ó. Roma, Berlim, Tóquio. Mas olha, eu tenho aqui algumas perguntinhas. Como se explica o trafar nosológico, a doença cronicificada da consciência com macrosoma, sem ser uma programação? O problema aí é o seguinte, são os desvios
do predomínio da genética sobre a paragenética e o predomínio do psicossoma sobre o mentalsoma e o predomínio também dos processos da afetividade sobre o problema da harmonia psicossomática. É só assim que a gente vai entender essa condição aí. Estar focado o tempo todo na cosmopensionização, mesmo sem muita experiência, acelera a dispersividade. Qual a atitude a ser implementada? Interassistencialidade. Estou dando uma palavra só para resolver o assunto, que é o jeito. Agora, que sempre vai ajudar, sempre ajuda. Uma pessoa que pensa grande, ela vai engrandecer a própria vida, desde que não seja egóica. Porque muita gente pensa grande, mas é só o egão dele que expande. Há uma insuflação. Quando aquilo se aperta lá e fura, pronto. A pessoa vai passar jeito. Como identificar a paragenética na botânica e nos seres subhumanos? Olha, já é difícil estudar a genética dessa turma, você está pedindo agora a paragenética, está difícil. A paragenética nossa, que já é sofisticada e que nos atinge, já é difícil. Agora, você já pensou, vou estudar qual a genética, dessa bactéria que está aqui na minha ponta do dedo. Está danado, não dá? Estou priorizando a mobilização básica de energia e o estado vibracional como formas de melhorar a percepção do ordinário e do extraordinário. Escreve bem aqui, o nosso amigo. Contudo, como ainda estou iniciando as práticas, em algumas situações não sei se a minha imaginação pregando peça. Gostaria de saber se existe algum padrão universal quando se movimenta a energia ou alguma forma de eu detectar, quando estou fazendo a MBE, o que é energia e o que é imaginação. Tem uma saída só para isso e não existe outra. É você anotar suas sensações, depois de um ano você dá um balanço de tudo que aconteceu. Aqueles fatos que vão se repetir e dar a recorrência, eles vão mostrar para você a realidade e vão fixar a sua sinalética energética parapsíquica. De modo que o problema é anotar sem excesso, sem exagerar. Não queira ajudar os fatos. Procure entender os fatos. E outra coisa, admita os fatos como eles aparecem. Eu queria falar para vocês hoje que uma coisa séria que a gente tem que estudar em todo verbete, eu ainda não falei isso aqui, mas é uma das técnicas que eu acho que agora o povo está todo aí, muita gente está escrevendo, tem mais ou menos 89 pessoas que já escreveram até agora verbete. Então eu queria dar uma dica muito séria para todo mundo que analisa o verbete, para todo mundo que redige o verbete, enfim, os verbetógrafos e verbetólogos, tá certo? Homens e mulheres. O caso é o seguinte, todo verbete tem um megafoco. Agora, cada verbete tem isso. Então, qual é o megafoco desse verbete hoje? Eu ainda não examinei. Agora, o negócio é localizar e identificar esse megafoco. Porque ele pode ser, por exemplo, na pensenologia, na fatologia, na parafatologia, na exemplologia e também em algum tópico, por exemplo, da argumentologia. Isso é o que aparece mais. Mas a gente nunca sabe. A maioria deles, como a turma já sabe, isso eu já falo há muito tempo, ele cai na fatologia. Mas se, por exemplo, o tema é da pensenização, ele entra na pensenologia. Se o tema é muito sério de parapsiquismo, ele entra na parafatologia. Vocês estão começando a entender? Agora, por exemplo, às vezes o verbete todo fica secundário, tudo que ele tem, e o que interessa é o exemplo. Às vezes os exemplos são muito mais sérios, porque reduz tudo aquilo que a gente está falando em 2, 3 tópicos apenas da exemplologia. Agora, hoje, como já tem muito material, esse aqui, por exemplo, é fácil de vocês começarem a estudar.
Eu já estou falando hoje porque ele só tem 3 páginas. Se ele tivesse, por exemplo, 6 páginas, já ia começar a piorar a situação. Agora, então, vamos ver se vocês estudam e me falam daqui a pouco. Você que está vendo aí com todos os detalhes aí, ó, tá certo aqui, ó, e a Dulce também que está aí. Essa turma aí que é do debate, todo mundo que anda armado. Armado que eu falo, armado de a espada aqui, ó. Essa é a espada da sabedoria, chamada caneta, não é isso? Antigamente era pena, né? Não é isso? E outra coisa, era pena de ganso. Agora, isso deu para trás, então hoje tem aqui, né? Pode ser essa, tipo americana, da cruzinha, você já vem marcado. De modo que estuda aí, vão ver nesse, nós chegamos à conclusão, para saber qual é o megafoco desse aí. Professor Valdo, quando vai ampliando assim, a questão, o tema começa a ampliar e fica difícil de saber pois o megafoco. Pois é, por isso que é que eu não trouxe um de 6, de 10 páginas, nem nada. Eu estou falando um de 3. Vocês não podem reclamar. O problema é ver, sempre tem um megafoco. Uhum. Às vezes o megafoco não é apenas um tópico, apenas uma expressão, uma sentença, uma frase. Às vezes ele pega toda uma sessão inteira. E pode ser uma sessão, às vezes, de 20 linhas, como acontece na fatologia. Agora, isso é importante para nós fazermos as sínteses. Você está entendendo? A hermenêutica. Isso aí é a abordagem mais séria da análise para chegar na síntese. O que é? Pode ser que o foco maior esteja na argumentologia? Pois é, isso que eu estou falando. A argumentologia, às vezes, traz uma tabela. A tabelologia, geralmente, ela engole o resto. Uhum. Ela absorve, ela predomina. É o monopólio da ideia. Você está entendendo? Uma tabela, por exemplo, quase sempre é um problema aqui dentro. Ele ressalta. Agora, não é só a tabela, às vezes tem um argumento de uma enumeração vertical que explica tudo, então, sem ser tabela. Eu uso muito tabela, eu não uso sinopse, não uso nada disso, para não complicar a situação, porque já são complicadas, para fazer o apostilamento. Tá, quando o tema é um tema amplo, que amplia muito, é no detalhismo é que a gente vai conseguir. O detalhismo é melhor. Você vê onde é que é. Às vezes no detalhismo tem a síntese de tudo, uma frasezinha, uma linha. O problema é procurar isso. Agora, esse aí, eu não estudei, vamos estudar para ver. Aproveitando o tema, aqui na binomiologia, o senhor coloca o binômio enciclopedismo. É pancognição. Veja, o meu está até marcado. Ó. Isso é a síntese dessa expressão toda. Ó, aqui, ó. O meu amarelo. Ó. Eu não marquei agora. Ó. Você está entendendo? Porque isso aqui eu uso em muitos verbetes que tem a panorâmica da situação. Por exemplo, o verbete que mexe com a cosmoconsciência, que mexe com a cosmovisiologia, que mexe com o atacadismo consciencial, que mexe com todos esses problemas da tudologia, vale a pena falar nesse binômio. Agora, olha, o enciclopedismo, pancognição, é uma coisa que não diz respeito apenas a uma pessoa, mas ele mexe no grupo, ele mexe na polocarmologia, ele, enfim, ele é panorâmico, generalista mesmo. Você está entendendo? A expressão. E, no entanto, é um binômio. O que é interessante aí é isso. Geralmente as pessoas vão pensar que toda coisa grande tinha que levar, no mínimo, para o polinômio. No entanto, aqui não, aqui é um binômio. Estuda para mostrar o caminho da síntese. Você sair do polinômio para ir para apenas uma expressão mono. Você está entendendo? Uma palavra, uma coisa dessa. Isso já significa o processo sintético. Professor Valdo, aqui, professor Valdo. Eu tenho dificuldade de identificar a questão do megafoco com mater pensene. Por exemplo, agora o senhor falou pensenização. Eu pensei que o mater pensene seria pensenização. E aí o senhor falou megafoco. Poderia me fazer essa diferença? Pois é, mas eu te pergunto, onde é que está o megafoco? No mater pensene. Não, mas o mater pensene está falando de uma pessoa, quase sempre que nós falamos mater pensene, de uma pessoa.
Agora, aqui, ó, você Mas quer se falar olha que esse seria o tema mata aqui, se olha pensando esse tema desse aqui. tema. Qual é o mata pensando desse tema? Pensanização, na minha concepção. Sim, mas veja, é a cosmopensanização. Sim, cosmopensanização. Sei, mas agora examine o texto todo, leia tudo, e você vai me falar. Porque, olha, todo verbete, ele é colocado, o título, naquela seção que diz mais respeito àquele tema do verbete. É lógico que esse aí, que é cosmopensanização, está dentro da pensenologia, é óbvio. Mas isso não quer dizer que seja um megafoco. Entendi. Aonde que é que está sendo explicitado melhor? Leia! Ô, Nilson, volta aí pro texto. Essa é a minha É o dificuldade. jeito. Pode falar, Luiz. Ele estava levantando a mão aí há meia hora lá. Boa tarde. O professor, na página 34, fatuística, na terceira linha, os cosmopensenes específicos do conscienciês. Você poderia ampliar, por favor? Os cosmos pensenes específicos do conscienciês. Sim, o cosmos pensene específico do conscienciês, um dos principais que ele tem é o problema do conteúdo da ideia, que é aquele que dá para a telepatia. E outra coisa, a absorção, ou se você quiser, a eliminação e evitação dos signos, das palavras. Agora, outra coisa séria é o nível de comunicabilidade em um patamar, um grau que nós ignoramos. Então, o processo da materiologia também, tudo isso entra aí dentro. Por exemplo, no livro Projeções da Consciência, o capítulo 60, você utilizou aí o consciências, o consciência livre? Até um certo ponto a gente está lá querendo mostrar. Tem lá umas expressões que é bom você pensar. Que lá eu falo assim, ele chegou, ninguém viu. Ele não falou nada, ninguém entendeu. Eu lembro, sim. Eu lembro. Isso é consciência puro. Eu já mostrei de propósito. Lá tem várias, vamos dizer, metáforas. O processo todo é metafórico, aquele capítulo. Agora veja, isso é terrível. Pensa bem. Ele chegou, ninguém viu. Todo mundo sentiu a presença dele. Ele não falou nada. Todo mundo entendeu a mensagem que ele deu. Como é que fica isso? Vocês estão entendendo o que é o consciência esse? Vocês estão entendendo, não? Professor, está claro? Está claro? Aqui, presta atenção. Está claro? Se tiver claro, me explica. Olha o golpe que eu estou dando. Lição de fraternidade. O capítulo Lição de fraternidade, em Projeções da Consciência, você Sim. também aí utiliza com a Serenona ou consciências para falar? Não, ali não tem jeito de você. Se você for plasmar no papel, o conscienciês não aparece. Você está falando uma linguagem. O conscienciês é engrafável. Você está entendendo, né? Ele é engrafável, ele não tem signo. Ele não tem palavras. Ele não tem alfabeto. E outra coisa, ele não é anarfa, como eu falo. Ele não é analfabeto. Isso aqui é um negócio sério. Entende? Agora, ó, você está começando a pensar na questão do conscienciês, né, Luiz? Você sabe que ele é tradutor, vem estudando. Há quantos anos você está fazendo tradução aí para a gente? Mais de 20. Hein? Mais de 20. Mais de 20 anos, mais de 2 décadas. Agora veja, isso chateia ele, porque... Agora veja, ele que estuda há 20 anos, fazendo todo esse glossário, esse dicionário cerebral, chega aqui, eu falo no conscienciês que não tem nada. Tudo aquilo tem que jogar fora e queimar. É terrível isso, por isso que é que dá. Agora, você está começando a entender. Pega de novo lá o capítulo 60 e dá uma lida a partir desse processo. Compara os dados que tem aqui, ó, principalmente esse da fatologia e da pensenologia, e compara com o capítulo 60. Isso vai ampliar sua cabeça sobre a cosmoconsciencialidade, a cosmopensenização e outra coisa séria, a nova linguagem do consciencialismo.
Consciência, quem toca nisso foi só eu. Essa palavra quem criou fui eu. Agora veja, já tem gente, já está começando a ver a situação. Professor, o engraçado é porque quando nós fizemos a tradução com Trava, com Oscar, que ele conhecia muitas coisas de palavra, ele me falou a mesma coisa. Ele disse, eu não conheço esta palavra. Consciência. Mas você sabe que você tinha dentro de você o conceito conteudístico dessa ideia, desse construto. O Trava tinha uma opção de coisa nesse sentido. Eu já conheci vários filólogos assim, que não apareceram muito, mas que andaram estudando até comigo, que eles tinham a ideia disso também. Agora, por que tinham a ideia? Devido ao curso intermissivo. Isso aí é muito sério. Outra coisa, a maioria daquelas consciex que fizeram curso intermissivo e que foram levadas naqueles grupos volitativos para ver outro planeta habitado, essas pessoas também pensam no consciência. Outro que pensa muito é aquela consciência que estudou muito a parapsicoteca. Se ele frequentou a parapsicoteca uma temporada mais séria, ele vai passar para o consciência, é inevitável. Outro que chega nisso, já falei 3, agora um quarto, para você ter uma ideia. Aquela consciência que já teve contato mais direto com o serenão, vai ser levada inevitavelmente para o consciência. Não tem jeito. Então, por exemplo, a Rosa pega ali e fala um conceito de matemática puro. Então, fala aí um conceito bem puro, elevado, que não seja erudito. Eu quero saber a partir de você que é profissional. Fala. Um desses que eu conheço, que você conhece. Vamos. Um erudito. É supremo. Supremo. Então, veja, ela falou supremo. Se nós falarmos supremo, todo mundo aqui vai saber o que é supremo. Para sua vovozinha. Mas aquilo que ela falou, aquele conceito, aquele meaning, aquele significado, o conteúdo do Supremo dela, não é esse que vocês pensaram. Pode ser que um ou outro de vocês deve acertar com o Supremo dela. Vocês estão começando a entender isso? Eu estou dando um jogo aqui para vocês entenderem. Então, veja, a palavra Supremo não é a mesma para todo mundo aqui nesse tertuliário. Está claro? Se ela não é, é porque ela tem anfibologia, tá certo? Ela tem muitos meanings. Então, a partir disso, nós vamos começar a querer fazer o levantamento do fio da meada do consciência. Vai chegar um ponto que aquilo significaria um meaning que não tem nenhuma anfibologia. Não adianta falar. Não tem. Então, é um extra. Então, conclusão, às vezes o conteúdo do consciência é uma coisa totalmente nova dentro de conceitos básicos que todo mundo conhece. Você acabou de entender isso ou não? Você entendeu do seu lado aí o que quer dizer com o Supremo, tudo? Entendi. Agora, Supremo é uma coisa muito comum. Por exemplo, aquela briga do Supremo Tribunal Federal entre o Joaquim com o Mar lá, né? Esses dias, foi uma briga de alguns minutos, é o Supremo. A suprema briga que houve no Brasil esse ano até agora foi essa do Supremo, entre esses dois membros do Supremo Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha. Eu já falei para vocês. No entanto, esse Joaquim, até que eu acho ele muito simpático, ele é muito bom. Agora, o outro não. O outro, sabe, aquele outro é uma cara posuda e outra coisa, ele não enxerga você. Ele nunca fala diretamente, você sabe, isso é caso de psiquiatra. Agora, veja, um presidente do STJ, ou STF, que não encara as pessoas, é muito esquisito, né? Eu acho que você tem que ir para Brasília, para ver o STJ. Dá um jeito naquele povo, porque senão, se o presidente está assim, como é que fica o resto, né? E atrás dele, de baixo, e aí, como é que fica?
Então, ó, você está começando a entender o que é o consciência, está certo? Obrigado, professor. Valdo. Espera aí, que ali ela está na frente, já também está há 10 minutos já. Né? Valdo, na página 35, laboratoriologia, por que você não colocou o laboratório da cosmoconsciência? Aonde que é? Na laboratoriologia. Laboratoriologia, o laboratório conscienciológico da pensenologia. O que você quer? Não, uma dica da cosmoconsciência. Sim, mas se eu for cosmoconsciência, eu ponho tudo aqui. Ele não está mais eu ponho tudo aqui. Agora, a pensenologia, porque tudo está aí. Nisso aí, eu atingi a minha chefa, que estava querendo que saísse lá. Quem mais? Teve mais gente aí. Entendeu? Porque apareceu já na pensenologia. Na pensenologia, nós resolvemos tudo, porque entra até o conscienciês. Uma outra coisa interessante, é justamente na pensenologia que aparecem os extraterrestres. E é justamente aqueles que foram ver os extraterrestres que estudaram mais isso. Você está entendendo? A pensenologia, então, entre esses laboratórios, deve ser o ápice, o apex. Então, o apex lá do Loche deve ser a pensenologia dos laboratórios. Você está entendendo? É uma dúvida. A cereja do bolo. Na culturologia, você pode falar mais o mix paracultural embasando o universalismo? Sim. O mix paracultural embasando o universalismo. O mix paracultural é a hora que entra tudo. O universalismo, no caso, não é só a parte humana, mas a parte parapsíquica. Então, por exemplo, todas as paralinguagens ou para-idiomas, ele entra nesse mix, que é o universalismo. O universo aí que nós estamos falando já não é mais, é o cosmos. Já não é mais só a astronomia, não é só a cosmologia conhecida, é a paracosmologia. O que você acha? Isso aqui é o mix. Mix você sabe o que é, né? É uma questão de liquidificador, né? Eu acho que toda mulher conhece mix, né? Porque está falando de liquidificador, tal, mix, as propagandas lá daquele cara lá. Não, e aí você leva isso, depois você leva mais as facas, e leva também, e mais isso, e mais os talheres, e tem uma escada, e não sei o que mais. Não. Mas fala. Então, Valdo, quando na pensenologia, segunda linha, você fala da catarse gerada pela cosmopensenização. Que tipo de catarse é essa? Porque catarse aqui... A catarse gerada pela cosmopensenização. Por exemplo, a catarse que tem é essa. Olha lá, o Luiz já está começando a querer entender o que é o conscienciês. A hora que ele comparou com o capítulo 60, já é uma catarse que está dando na cabeça dele. Mas agora, tudo por quê? Está chateando ele, está espicaçando ele devido ao vocabulário que ele tem. O que ele já estudou de português e espanhol, a maioria aqui ainda não estudou. Você pega o dicionário, a catarse tem vários sentidos. Agora, a etimologia é de purificação. Tá? Agora, ela também, liberação das emoções e tensões reprimidas, que é na psicologia. Aqui, seria mais de purificação de alguma coisa. Mental somática. Mas aí é a purificação para levar você. Você sai do dicionário cerebral da sinonímia, passa para o dicionário cerebral da antonímia e depois você chega no dicionário cerebral analógico. A hora que chegar no analógico, você vai passar para o dicionário cerebral parapsíquico. Então ele... multidimensional. Nessa hora, você entrou no conscienciês. Outra coisa, é até bom lembrar isso para você e para o Luiz. A OFIEX tem relação com essas coisas, tá? É uma purificação do mental soma, então essa catarse. Isso. Agora, mental somático. Agora, ó, sendo do mental soma, é uma purificação ou depuração, uma limpidez, um enxaguamento. Pode ser uma purgação também. Não, purgação de quê? É uma coisa muito séria. É o mental soma. O que é? O mental soma, uma purificação do mental soma, o que é? O quê? Tem uma coisa. O que é o mental soma? Autodiscernimento. 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 Então, veja, você chegou no top do processo da lucidez.
É aí que entram as recuperações dos cons magnos maiores. É os megamagnos, se é que existe essa palavra. A cosmopensinização eu posso considerar uma ortopensinidade de alto nível, é isso. Isso. Agora, como que eu ligo essa coisa? Aqui, ó, você falou de alto nível, mas não é só isso. Sei lá. Vamos dizer a máxima. No limite máximo. Está aí. É a mateológica. Ela falou do Supremo, que é o limite máximo. Pois é, não, o Supremo é ela que gostou. É o limite máximo, né? É o limite máximo. Isso. Aqui entra o Supremo. Agora, como é que eu posso fazer? Eu estava tentando fazer uma correlação da cosmopensinização com a cosmovisão, que são coisas diferentes. São. Mas será que agora vamos ver a diferença. Uma coisa leva a outra? Não, assim? Vamos com calma. Cosmopensinização. Você está pensando, pensionizando. Você não está enxergando nada. Agora, a hora que você fala cosmovisão, você está usando alguma coisa que você está enxergando. Mesmo que seja uma paracosmovisão, você está vendo alguma coisa. É extraconsciencial, fora do seu micro-universo consciencial. Certo? Sim. Agora, a hora que você fala internamente, consciencialidade, é o seu micro-universo consciencial. A coisa é diferente. Há, então, aquilo que nós poderíamos chamar uma para-introjeção. Pegando aí a expressão da psicanálise, entende? Uma para-introjeção máxima. Acabou. Agora, eu posso dizer que a cosmovisão, eu não sei, aí a pergunta, se ela é dependente da cosmopensinização? Cosmovisão é. Então, outra coisa, a tudologia é, a holofilosofia é, e por aí vai. Então, opção de dependência. Outra coisa, o Sócrates não pensou nisso. Coitado do Sócrates, ele estava fazendo uma força danada para defender os espíritos lares, que são aqueles que se comunicam dentro de casa. Então o negócio dele era difícil. Uma das condenações que ele teve, lá do negócio de desviar a juventude e ir contra os deuses, é porque ele criou deuses próprios. Então um dos deuses que ele criava era justamente o deuses lares, que era o que ele tinha, porque ele tinha inspiração, que as consciências davam para ele. Agora, sei lá se Agora, coitado, ele estava nessa, ele não chegou a ver. O negócio dele era o processo agora, da Pitya. A pergunta. Né? Nosce te ipsum, quer dizer, conheça a si mesmo, a ti mesmo. Provavelmente era um guia cego perguntando. Agora veja, as consciências lá o tempo todo falaram a verdade. Elas não erraram nunca. Conheça-te a ti mesmo. Agora, veja, é isso. Conheça a sua consciência. Veja, Luiz, que você não é apenas um argentino ou um brasileiro. Você é um cidadão do cosmos. Você não fala castelhano, espanhol, português, não. Seu processo é o conscienciês. É isso que faltou. Eu queria que se analisasse a frase enfática. Está ligando a cosmopensinização com a inteligência evolutiva, é lógico, deve ter uma correlação ápice, grande. o apex aí. Ele tá a inteligência evolutiva, porque isso é que é a base. Agora, vocês todos aí, eu também, nós valemos o nível da nossa inteligência evolutiva. O mais, como diz na medicina, sai na diurese. É um processo de emunctórios. Se vocês não entendem emunctório, é bom ver. É a mesma coisa de escapamento de carro. A dependência da cosmovisão da inteligência evolutiva parece que é grande, né? Ela depende. Porque aí tudo é um processo de expressão, de nome, de palavra, né? Primeira coisa, nós temos que estudar bem o mínimo e o sentido do que nós estamos querendo falar com isso. E até acabar com esse sentido. Para ficar só o conteúdo em si, mas não o sentido da palavra em si. Então nós ainda não conseguimos fazer isso. Não há linguagem para isso. Então as nossas linguagens ágrafas, elas são subgrafais. Vamos ver se você entende.
Agora, o que eu estou falando aqui é o seguinte, eu peguei a linguagem ágrafa e coloquei acima da gráfica. Vocês estão entendendo, não? Uma linguagem ágrafa é o cara que chega, não sabe assinar, mete o dedão. Então, é um processo de impressões digitais. Agora, depois, ele é apedeuta. Aí, ele, em vez de ser analfabeto, ele fica erudito. Aí, ele assina, etc. Tal. Tem até uma caneta especial para assinar, tal. Agora, veja, acima desse, começa a vir o ágrafo de novo. Porque já é uma linguagem que não tem palavras. Então, veja, é o parágrafo. Não é parágrafo, não. Não é parágrafo, não. Já estou falando bem claro. Agora, veja, vocês nunca ouviram falar nisso, tá certo? Eu estou falando isso para ajudar aí, ó, porque tem muita coisa sobre consciência que eu ainda vou falando aqui aos poucos. Agora, hoje eu estou falando que você está muito interessado e está no seu ponto. E ele fica encasquetado assim, às vezes 15 dias com os assuntos. Agora, só para... Ele estuda mesmo. Não tomar conheço Luiz. Não tomar muito tempo, fazer a última aqui. Então, ó, você entendeu o que é o metagráfico, ágrafo ou parágrafo? Agora, no nosso nível aqui, é possível a cosmopensanização? É possível? Eu penso que sim. Principalmente das consciências para a gente. Já tem. Certas ideias que tem aqui, às vezes. Por exemplo, foi a cosmopensanização que fez aquele rapaz no laboratório ir embora. Uma cosmopensanização paupérrima, né? Não é mas foi. Não é aquele que se dizia serenão, é outro. Não, aquele que achava que descobriu uma coisa e ele ia ficar aí vários dias e foi embora logo imediatamente depois que ele esteve porque arranjou a ideia que ele queria, instantânea lá dentro. Aquilo lá pode ter sido alguma coisa nesse sentido. Agora veja, é uma cosmopensanização de pobre ainda, de jejuno, porque para ter uma reação emocional de bicho dessa e o cara ir embora. O Locha que atende bem, que ele seguiu aquele caso do rapaz. Você lembra disso, né, Cátia? O caso do rapaz? Não é isso? Escuta, o Max não veio não, né? Então tá. Eu preciso te falar com o Max, que tem um senhor que quer dar um livro que ele escreveu analisando o Cristo Espera por Ti. E ele quer passar os direitos autorais para o CAEC, mas na verdade não é o CAEC, é editar. Então eu preciso de passar o papel que eu tenho aqui, porque parece que terminou o livro dele. Então isso deve chegar, e é coisa nova, é gente boa. E outra coisa, ele é espírita, é da federação, sai dessa. Por isso que estão falando, né? O meu irmão chegou aí e falou, não, os espíritas estão lendo seus livros, realmente. Estão começando a ler. Então eu quero falar isso com o Max. Aqui no detalhismo, você começa com a principiologia e Sim. tem uma ideia ambígua que eu não consegui entender. Aonde que está? É o principiologia, no detalhismo. Principiologia, o princípio de fazer acontecer o melhor para todos. É ambíguo porque quem faz acontecer o melhor para todos? Todos pensam que estão fazendo o melhor para todos. Não, mas ele não faz, ele pensou. Eu estou falando aqui, ó, veja bem. O princípio de fazer, não é de pensar. É diferente do que você está falando. Você está entendendo? Então me explica. É óbvio. Fazer o processo é o seguinte, acontecer. o princípio de fazer acontecer o melhor para todos. E quem decidiu que é o melhor para todos? Ele, quem está fazendo, ele não vai errar nunca. Dentro daquele momento evolutivo, ele achou que é o melhor para todos. Acabou. Então é um tema neutro, porque ele tanto pode ser a pessoa tem, que está pensando... lógico que tem que ser. Que tá fazendo mas agora o problema todo é o todos. seguinte, esse princípio, por exemplo, o princípio que o serenão tem de fazer o melhor é diferente do meu. Claro. Não é muito diferente do seu, mas do meu é. É bem diferente. Tá certo? Diferente. Mas é justamente por isso, porque que se faz assim, é que aconteça o melhor para todos. Quer dizer, supondo que a gente não sabe o que é o melhor para todos. Mas agora o problema é fazer acontecer. Então, por exemplo, agora eu vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Você vai me dar razão por causa da lógica, tudo baseado na fatuística.
Uma pessoa, ela tem 5.000 pratas no bolso. A turma está passando fome e eles ficaram ilhados devido à inundação. Tem um monte de coisa que está junto aqui, porque ali tem uma loja comercial, mas que vende opção de comida. O povo está passando fome. O que ele faz? Ele chega lá e fala com o cara e faz um negócio com ele. Vem cá, eu tenho 5.000. Você vai me dar aí 5.000, fazer isso mais barato, dar um desconto que é para nós todos comer. O que você acha? É o melhor que ele podia fazer ali dentro. Vocês estão entendendo a situação? É mais fácil. Nessa questão da inundação que está dando lá em Santa Catarina, vocês viram que já inundou de novo lá, né, em alguns lugares. Né? Agora, Valdo, então é mais fácil fazer acontecer o melhor para todos quando se trata de um processo de TACOM. Mas é muito mais complexo fazer acontecer o melhor para todos quando se trata de pares, né? Não, mas tem outra coisa que você não falou, tem a paratares. A hora que o processo de crescimento é multidimensional. Então, por exemplo, a partir da OFIEX isso acontece. Então, aconteceu melhor para todos a partir da OFIEX. É lógico que tem uma consciência nessa história, que é o ofiexista. Mas tem um superintendente. Tem uma superintendência, aquilo vem de cima, a situação toda, ó. Entendeu como é que é? Entendi. Isso é uma reação em cadeia de acontecer o melhor. Agora, é um princípio complexo na medida que, por exemplo, uma pessoa, um médium, num contexto aí qualquer de religião, ele recebe uma mensagem e ele vai aplicar aquilo como sendo o melhor para dentro todos. do momento evolutivo, com a lucidez que ele tem, foi o melhor que ele tinha. Ninguém pode reclamar dele. Entendi. Agora, veja, tudo isso tem que ter cosmoética. Então, por exemplo, você vai falar, como é que vai ter cosmoética com o general no campo de batalha? Tem. Hitler aplicou alguma coisa. Nada de matar os prisioneiros. Não vão degolar os prisioneiros, não. Vamos salvar a vida de todo mundo. Isso iria acontecer o melhor. Nada da época do Napoleão que mandava cortar a cabeça de todo mundo. A média que eles cortavam era de 30 cabeças por noite. Porque matar a pessoa é contribuir com a evolução dela também, porque ela vai para isso não aconteceu melhor para todos. Assim. Agora eles acabavam com isso para diminuir o processo de dar comida, etc. Foi o que os nazistas fizeram depois também com entende? Eu quero passar, Valdo, para uma outra questão, que foi até ontem uma resposta que você deu para a Laura. Ela perguntou a respeito de uma enfermidade, uma coisa que a pessoa ia passar, e você disse, então, que no curso intermissivo, a pessoa, às vezes, demora mais tempo para ela estudar as possibilidades que ela tem, ou ele, dentro do que está previsto, dentro do previsto, não é verdade? Então, eu queria que você comentasse para mim a questão da síndrome do estrangeiro dentro desse contexto aí. Quer dizer, a previsão e o realizar. A pessoa, quando já vem para cá, se ela estudou, ela não tem mais síndrome do estrangeiro. Por quê? Ela vê que ela é diferente dos outros. Você já pensou se aparecesse o serenão e se julgar que ele é da síndrome do estrangeiro, porque é o serenão? Então, quanto mais lúcida a pessoa, menos estrangeira ela se sente. Eu vou à baratosfera, eu não me sinto estrangeiro. Agora, eu estava no Pombal, eu não me senti estrangeiro. Eu estou aqui, eu não me sinto estrangeiro. Eu vou, por exemplo, ao Bafon, lá da França, em algum lugar, em Marseille, não vou me sentir estrangeiro. Como diz aquele princípio básico do processo, eu não tenho vergonha de ser humano. Nada que é humano me envergonha. A partir desse processo, a coisa muda diferente. Então, síndrome do estrangeiro, a rigor, lá no fundo, é totalmente patológico. Vindo para escrever esse livro, Síndrome do Estrangeiro, porque foi uma coisa assim tão acima de qualquer reflexão, foi uma coisa praticamente para-instintiva escrever isso. Então, eu suponho que eu extraí isso de coisas que eu estudei anteriormente. Né? Mas todo mundo aqui está isso. Todo esse trabalho que a turma está para escrever livros, estão tirando, antes de mais nada, do curso intermissivo. Agora, uma questão que foi o que a Laura abordou e que me chamou a atenção. Quer dizer, a pessoa sabe que ela tem certos mataburros, porque ela vai passar pela experiência para poder escrever. Porque sem isso ficaria mais complicado. E outra coisa, ela nunca sabe exatinho quais são os antolhos,
os escolhos, os impedimentos, os travões, as interveniências, as interferências que vão acontecer. E as reações pessoais que são totalmente inesperadas. Mas ela que tem que ver. Ela já tem que fazer a profilaxia das reações dela. O problema dela é ver qual o nível que vai ser, o percentual do atravancamento. O problema Você sabe que eu pequeno, eu já sabia disso. Aos 3 anos de idade, eu falar com a minha mãe, eu tive que juntar você com o papai, porque vocês estavam separados. Falei na linguagem infantil para ela, com as coisas todas. Ela começou a rir. Alguém te falou alguma coisa nisso? O que é? Onde é que você ouviu falar nisso? Aí eu falei assim, não, havia uma casa, o processo era esse, a casa não é essa, é outra coisa. Aí eu falei que tinha uma outra casa, e uma opção de coisa naquele sentido. Aí a minha mãe, ela começou a deduzir o negócio pela cronímica. A hora que eu contei um fato, que foi logo que eu nasci, que houve um negócio lá, que a casa caiu, e o meu pai me segurou na mão, debaixo de uma mesa da casa de fazenda, e a casa destelhou tudo em cima. Na verdade, ele e minha mãe nos salvamos debaixo da mesa. Agora, o que se passa? Eu contei isso para minha mãe. Eu era recém-nascido. Agora, eu fixava tudo, porque eu chorava demais, já estava maduro o negócio, mas tinha dificuldade de exposição. Você está entendendo? Então, eu comecei a raciocinar melhor do que falar. Você está entendendo como é que é a situação, o nível? Agora, a hora que eu comecei a contar isso, ela começou a ver, pela cronologia. Não, o menino está falando isso aí. Se ele lembra da infância dele, ele passou por o negócio antes da infância. A memória dele, então, já pegou o negócio mais amplo. Não é só o negócio de quebrar a cabeça dele. Aí é que eles começaram a ver a coisa. Orivaldo, qual foi a profilaxia que você usou no próprio curso intermissivo para fazer essa saída da parte religiosa para outra, levar em consideração imprevistos? A primeira coisa é o seguinte, profilaxia? Eu nunca faço a abordagem das coisas seguindo aquela, vamos dizer assim, o rótulo que o povo dá. Então, por exemplo, isso é comigo há muito tempo, porque eu sofri com isso. Uma das coisas que eles acabaram comigo foi por causa do negócio desse. Então, é uma solução inesperada que você dá? Não, por exemplo, chega uma pessoa, ele é um padre, ele começa a falar das coisas, eu não assumo nem abordo aquilo que ele fala a partir de um padre. Eu abordo o problema acima daquela personalidade. A partir disso, o rótulo não me pega. Agora veja, parece que eu já nasci com essas coisas, porque o negócio vem de vidas anteriores. Pelas coisas que eu lembro de retrocognição, é justamente isso. Então, por exemplo, não adianta, uma pessoa pode chegar aqui e falar alguma coisa. Ela pode, você chega aqui e fala assim, não, você não dá valor nenhum, ele é um apedeuta, ele não sabe nada. Eu não penso assim. Eu penso no que ele falou. O agente, o arauto, o mensageiro, eu já joguei fora isso há muito tempo, porque isso me deu na cabeça antes. Que isso faz parte dessas ilusões. Agora, eu criei um estigma dentro de mim, aquilo me gravou. Eu tenho uma marca, você está entendendo? Agora, um vinco. Valdo, vamos supor que numa próxima vida agora, qualquer um de nós aqui nesse nível, a gente vem ainda com um trabalho, é bem provável, ainda mais complexo para executar em função dessa vida. Isso vai ser inevitável, a maioria aí. Então vem um trabalho que você vai ter que executar, uma tarefa, um livro, uma pesquisa, sei lá o quê. O que a gente poderia usar como ponto principal para não subestimar as próprias reações quando chegar aqui? Porque a gente subestima, chega aqui e não dá conta do recado. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, é você ver a essência de tudo. Agora, essa essência é o problema, justamente o megafoco da ideia. O que é que você está trabalhando? Qual é realmente o objetivo? Esse é o megafoco da ideia. Nunca sair do megafoco. Agora, não interessa se a pessoa que aparece é rica ou pobre, mulher ou homem, tem essa formação ou não tem, tem fachada disso ou não tem, é considerada pela sociedade ou não.
O processo é a ideia. A mesma coisa é a instituição. Esse é o meu motivo, por exemplo. Eu nunca tive sectarismo, nem dentro do espiritismo eu não tinha. A hora que eu começava a falar dos processos de terreiro, problema africano, sincretismo religioso, o povo achava ruim. Eu começava a falar de teosofia. Agora, desde pequeno, primeiro dia que eu comecei a fazer a minha biblioteca, tinha livro de tudo quanto é jeito. Desde mulher que estava mostrando o seio para fazer massagem, por causa das revistas que eles me deram, até o homem que ri, sabe? O homem que ri, o que ri que eu estou falando, que é do Vitor Hugo. E outras coisas mais de ciência. Eu pegava tudo que tinha. Agora, foi por isso que a minha mãe teve que falar: meu filho, você não pode guardar jornal que foi usado em privada. Porque isso pega doença, não dá certo. É igualzinho aquele negócio, você não pode estar pegando esterco para arranjar dinheiro para comprar livro. Esse esterco pode te dar tétano. Cavalo, cocô de cavalo dá tétano. Aí eu perguntei para ela: e aqueles de vaca? De vaca, você sabe, é uma pizza, né? Que bonito assim. Então ela falou assim: esse também dá, não pode. Aí eu falei assim: então quer dizer que esse negócio eu não posso entrar? Não, você tem que arranjar dinheiro para o outro lado. Vai catar o fio de eletricidade, que às vezes, não é que esse tem pouco, e dá pouco dinheiro, que os fios davam. Você está entendendo? Agora, Valdo, então você acha que trabalhar um despreconceito assim, universalista hoje, que a pessoa já pode ter trabalhado... Eu acho que todo mundo precisa. Se não vai trabalhar com esse corpo que vocês têm, vocês vão trabalhar nos próximos. E também... Tem que acabar com isso. A ideia de racismo, a ideia de gênero humano, você está entendendo? Tem que colocar isso para escanteio. Vamos supor que isso a gente já tenha conseguido de alguma forma superar, não foi aí o problema. Então não é a questão do despreconceito. Pelo contrário, o despreconceito pode criar um problemão numa família, por exemplo, agora, onde só você é desse jeito. Mas aqui a coisa que tem. Você tem que descartar os preconceitos, o racismo, gênero humano. Mas veja, você não pode esquecer disso nunca e tem que aplicar isso a vida inteira. Ao mesmo tempo que você esquece para fazer as análises, na prática você tem que observar isso tudo. O próprio problema social, a sociabilidade exige isso. Então você vê, tem um ponto aí que é o ponto crítico entre esse despreconceito total em relação à raça, gente, você falou padre, por exemplo, você tem que acabar com o preconceito, mas conforme a hora você tem que falar, conforme a hora você não pode falar. Conforme a pessoa, você tem que, vamos dizer, honrar a presença daquela pessoa. Por quê? Ela não pensa igual a você. Então aí vem o problema. Até o estupro evolutivo pode entrar nisso, você sabe. E esse tipo de estupro evolutivo intelectual é um dos piores que tem. E às vezes é necessário ser feito. É aquele caso do juiz, lá da Faculdade de Direito, que eu era da administração, e o juiz vem para mim e fala assim: ó, você é muito inferior a mim. Olha bem, ó, o seu peito, como é que está? Abriu a minha camisa e mostrou, né? Meu peito tudo preto, cabeludo, né? Hipertricótico. Ele pega e fala assim: ó, eu não tenho nada disso. A primeira coisa, doutor, que a gente tem que ver é o seguinte: o senhor raspou o seu peito? Porque eu posso raspar o meu e fica igual ao senhor. Se o processo é de aparência, eu lhe dou uma rasteira nesse momento. Agora, ó, o senhor é um bobo nessa hora. O senhor não deve falar isso quando tiver testemunha, não. Porque eles vão achar que o senhor não é magistrado, não é juiz. O senhor está racista. O senhor está defendendo o racismo. Um juiz racista, todo mundo que tiver cabelo não pode aparecer onde o senhor julgar nada. Causa nenhuma. Esse cara ficou danado da vida comigo alguns meses. Depois, devido ao negócio, acabou sendo meu amigo. Aí ele queria saber o que eu ia estudar. Agora veja, um juiz, já de idade, perguntar para um rapazinho, que ele sabia que eu tinha biblioteca, aquela coisa, porque algum dos professores às vezes me dava livro de direito para mim. Você está entendendo que sobrava para eles? Sabia que eu tinha uma biblioteca que eu estava formando. O próprio Mário Palmieri sabia que eu tinha uma biblioteca. A hora que o Bilac Pinto, aquele
camarada que era um deputado, mandou uma biga de uma biblioteca de base de direito e de literatura para ele, para melhorar a universidade. Quem ele mandou ver a biblioteca da universidade fui eu. Quem acertou a biblioteca toda fui eu. Porque ele já sabia que eu colecionava livro, é assim que eles falavam. Você está entendendo? Então o processo todo aí, o que você vai fazer? Agora, esse juiz, eu nunca pude esquecer aquela cena. Agora, eu só, vamos dizer assim, foi pena que não tinha testemunho. Ninguém aguentava esse juiz. Agora, essa minha lição que eu dei para ele, liquidou com ele de uma vez para todas. Ele demorou alguns meses. Vinha, olhava para mim, engolia em seco, eu sentia as energias do homem em cima de mim. Alguns meses depois ele cedeu, nós ficamos amigos. E eu cheguei, só para você ter uma ideia, eu cheguei a almoçar na casa dele, jantar na casa dele, depois com a família, o negócio todo. Depois disso. A consciência dele deve ter pesado, né? Precisava de colocar um escravo lá dentro, um mameluco, alguma coisa nesse sentido. Pois é, Valdo, eu queria que você me complementasse isso ainda, essa ideia que você trouxe. Qual o recurso que a gente pode ter ao renascer para a gente não entrar tanto nesse... Não conseguir fazer essa filtragem, porque você tem um familiar, por exemplo, você a toda hora dá exemplos dos seus familiares e você via em cada um deles a consciencialidade. Você deixou... Não, é aquilo que eu falo. Tudo isso de lado. O que interessa é a essência da pessoa. A essência das pessoas. A gente tenta fazer isso, mas quando a gente tiver 5, 6 anos de idade, outra vez, e entrar nessa pressão aqui... muita habilidade dessa vai desaparecer, a gente não vai ter essa facilidade toda de olhar para o pai como uma essência, olhar para a mãe como é que fica. O problema, Malo, não é pensar na hora que você vem aqui, não. O problema é começar a pensar ininterruptamente a partir de agora, sempre, em todo contexto, em qualquer dimensão, a qualquer hora. E todo esse esforço agora... O problema é ininterrupto. Vocês olham como é que eu falo demais na questão da cosmovisão, que eu falei para você, faz uns 2 ou 3 anos que eu ia começar a falar nisso sem parar, para ver se caía a ficha. Agora, essa cosmovisão, ela é ininterrupta. Se a gente implanta essa cosmopensionização, se a gente consegue hoje, seja lá o restante da vida que tiver, implantar isso como um hábito diário, quanto que fica disso no nosso autodiscernimento? Sempre vai ficar daqui muito. A pouco. E outra coisa, tudo é um problema de levedar a massa dos seus dicionários corticais. Então o problema todo é esse. Agora, esse é o motivo que eu falo, que o processo de leitura do estudo é muito importante, o autodidatismo. Agora, o problema é o seguinte, a gente tem que acostumar a ser autodidata aqui, para depois, na intermissão, ser autodidata lá. Estudar mais do que aquilo que eles recomendaram para a gente. Muitos de vocês acabaram fazendo isso. Isso é um recurso que a gente não perde. Pois é. Esse de levar o autodidatismo para lá. É ultrapassar aquilo que foi recomendado. Agora, tem gente que faz isso aqui. Você recomenda, por exemplo, você vai fazer esse laboratório 5 vezes, ele faz 15. Agora, por quê? Porque ele se entusiasmou, ele arranjou motivação, aquilo enriqueceu a ele. A mesma coisa, na hora que você tem essa cosvisão, ou essa atitude íntima de ver a essência das coisas, o essencial, ver o mater pensene em tudo, ver, vamos dizer assim, aquele top, o máximo, que é aquilo que eu chamo da intraconscienciologia. Você sabe, aquele meu verbete sobre intraconscienciologia, é aquilo. Ali em diversos idiomas que tem ali. O processo todo é chegar nesse nível. A hora que chega isso, você não vai voltar mais atrás. Mas tem que vivenciar isso. Isso não pode ser teórico, tem que ser teático. A hora que vem o teático, a coisa melhora. Mas o que você queria falar? Professor, dentro desse tema da síndrome do estrangeiro, eu estou relendo o livro, porque eu estou escrevendo o meu livro e eu
me enquadrei em uma certa época da infância com essa síndrome, mas eu acho que eu consegui ver o outro lado da síndrome, que deixou de ser patológico, porque quando eu vi, acho que seria uma boa abordagem. A própria consciência, ela inicialmente ela se sente estrangeira, mas quando ela percebe que ela não é estrangeira e que ela está entendendo muito mais do que os outros, são os outros que a enxergam como estrangeira. Mas ela não se sente estrangeira. Mas a coisa mais séria da síndrome estrangeira ainda não é isso. Fases, né? Ainda não é isso. A coisa mais séria da síndrome estrangeiro é a abordagem. A abordagem. Pelo seguinte, na hora que a pessoa viu que ela é diferente dos outros, ela tem que pensar, então o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para ajudar esses outros. Então foi esse momento que eu Aí mudou tudo. Aí, quem é que são os estrangeiros? São os outros. Então, professor, foi mas ela que tem que pensar isso. Nesse momento, com mais ou menos 13 anos, que eu descobri que eu não era deficiente mental, que eu não era diferente a quem? E sim, minha filha, eu passei isso desde pequenininho. Foi quando eu a hora que eu pensei que todo mundo estava enxergando aquele povo que está saindo lá do cemitério. Eles falaram assim, não, é só você que está vendo. Eu falei assim, então o que eu tenho? Qual é a minha diferença com os outros? Aí eu comecei a minha assistencialidade nesse momento, entendeu? Eu sempre falava, e assim, discutia até com os professores, conversava, porque eles diziam assim, a maioria tem razão. Eu dizia, não é a maioria que tem razão, é a minoria que tem. E batia o pé, mas como você prova isso? Aí eu pensava nos grandes homens, citava as grandes obras, os maiores feitos, tudo isso bem nova, comecei aos 9 anos. Então, quer dizer, eu fiz esse trabalho sozinha, meu livro eu falo sobre isso. Contra o mundo inteiro ao meu redor, uma família semi-analfabeta, porque só meu pai que era autodidata, e eu lutando para que eu pudesse vencer essa situação, porque eu era rotulada de deficiente, porque não era igual, e eu não me sentia deficiente porque eu comecei a me autoavaliar. Se eu tiro notas boas na escola, sou uma das melhores alunas, eu sou estudiosa, eu gosto de ler. E eu comecei a me avaliar nesse sentido. Você estava no lugar só de apedeuta, né? O negócio é bravo. Pois é. Então, por exemplo, eu tive uma sorte danada. Minha mãe era professora. Minha mãe semi-analfabeta, querendo que eu fosse igual às outras meninas, que perdesse meu tempo, não com o livro, que eu gostava mais de ficar com o livro. Olhar as bonecas, como é que faz o cozinhadinho. Se o arroz está mais duro ou mais mole. Então tem essa outra abordagem da síndrome. Eu acho interessante fazer essa outra abordagem. Quando você... Pois é. Professor? Muito interessante. Agora, vocês hoje, ao que tudo indica, vocês não se sentem mais dentro da síndrome estrangeira aqui no tertuliário. Vocês falam, se expõem, professor, debatem. Na página 35, em numerologia, o que você quer? Você escreve a saída da consciência da família nuclear para a família consciencial. Não se poderia ampliar aí o conceito? A saída da consciência da família nuclear para a família consciencial. Com a boa parte aqui do povo, já fez, né? Mais da metade, né, da turma, né? Alguns trouxeram a nuclear junto, né? Junto com a consciencial. Mas isso é a saída que tem. Isso é a cosmoconscientização. E outro ponto, professor, que eu queria perguntar. Tem alguma relação assim com a numerologia, o número 11? Não tem nada escrito aí. Sim, o que você quer? O número 11, tem alguma relação aí com a numerologia? Não, tem nada aqui de 11. Tem muita coisa de 7, de 10, de 100. 11 não tem nada. 11 geralmente, aí no caso, é um número quebrado que a gente evita. Quase sempre eu faço as coisas. Por exemplo, remissiologia, você olha, tem 10. Eu gosto de colocar mais números inteiros. Número quebrado que a gente usa mais é 7, por exemplo, às vezes. Entende? São esses números que são didáticos, como nós chamamos. O 11 não tem nada de didática nessa história. Agora, gente, aqui. Sobre o trafar nosológico, há pouco mencionado, seria
uma segurança para a pessoa que está fora da PROEX começar a prestar atenção no seu corpo físico e redirecionar suas questões evolutivas? Olha, aí depende, né? A PROEX com soma, né? Eu não estou entendendo por quê, deve ter algum motivo que está perguntando, né? Seria uma segurança para a pessoa estar fora da PROEX, que está fora da PROEX, começar a prestar atenção no corpo físico? Deve ter alguma coisa do soma. Aí é um problema pessoal, precisa de ver. Pode ser alguma coisa, mas aqui, sabe, é a Fabiana que está falando. É alguma coisa aí dela. O urubu observa tudo isso, né? Você às vezes está falando por causa da genética, pode ser. O megafoco desse verbete seria a lucidez, a dispersidade? Sim, seria também a serenologia. Serenologia é uma boa aí no caso. Não. Ontem recebi um e-mail sobre o garoto russo Boriska, já adolescente, com alto grau de inteligência, pois ele sabe muito sobre o cosmos. Sei que o senhor já ouviu alguma coisa sobre ele. O que o senhor pode dizer? Olha, ele é dessas precocidades que antigamente eles chamavam que era o problema dos meninos prodígios, que isso tem sempre a superdotação. Quem estuda a superdotação sabe como é que é isso. E esse aí está na ponta, né, na crista da onda atualmente. Boriska. Vamos em frente, é por aí mesmo. O problema todo é o seguinte: as crianças podem ter uma inteligência maior do que os adultos, precocemente, uma maneira então ainda imatura a cabeça, o cérebro ainda está crescendo, no entanto a inteligência já fica maior, mais ampla. Isso tudo ocorre desde a antiguidade. Tem uma série desses camaradas, e antigamente a superdotação se manifestava mais na guerra. Era a pessoa que liderava os outros para matar os outros. Então hoje a coisa começou a melhorar, nesses últimos séculos, etc. Tal. Agora, lá a gente não vê muita coisa, por exemplo, de precocidade, junto, por exemplo, com a turma dos seus amigos lá de Atenas. Quando o cara tinha alguma superdotação, já estava numa certa idade, e ia ajudar os que eram ricos ou que eram líderes. Mas sempre ia ajudar para o cara depois fazer guerra, não era assim? Então a coisa hoje é diferente. Existe alguma similitude do holopensene do Rustem Guido, Jean-Baptiste Rustem, com o maquiavelismo de Nicolau Maquiavel? Olha, todos os dois são enroladinhos. Essa aqui é a base. Nivela por baixo. E esqueça ambos, que é uma boa, porque a maioria tem problema. Agora, se você quiser, leia, se não sabe tudo, leia para depois descartar. Como diz aquele chefe da repartição, chegou para a moça e falou assim: agora você digita todos esses livros da biblioteca e depois você queima tudo. Queima os livros. Tá certo? Existem essas coisas, de modo que aí é a mesma coisa. Eu posso falar para ele, né? Veja tudo isso, retém o melhor, depois joga fora. É muita bobagem que tem nos dois, os dois autores. Rustem, que você sabe Rustem, né? Sabe o que é, não? Rustem ainda tem uma briga dentro do movimento espírita. Ele era um advogado que defendia o corpo que não era material de J. Cristo. E até hoje tem gente que ainda faz. Então veja, esse Rustem quis fazer isso devido às virgens mães. Já que a mãe de Jesus pariu Jesus sem ter sexo, e ela era virgem, está entendendo? Então é preciso fazer um Jesus que nasceu de uma virgindade celeste. Então é um corpo fluídico, como eles chamam. É uma das maiores besteiras que tem. E outra coisa, tem milhares de espíritas no Brasil, e às vezes hoje eu não sei se tem na França mais, mas havia lá também, que estão brigando devido a esse rustenguismo, que é uma besteirada. O senhor acha que o altabertismo neopensênico leva à cosmopensenização, que levaria à cosmovisão e compreensão do conscienciês?
não há dúvida. Agora, veja, abertismo consciencial. Você pega por aí que tem, para começar o assunto, tem um verbete com esse título. Abertismo consciencial. Faço TENEPS desde setembro de 2008 e trabalho com turismo. Outro dia estava em Ouro Preto a trabalho e não senti segurança em praticá-la, pois na cidade há muita coisa da corrida do ouro e outras coisas. O que o senhor me diz sobre a minha atitude? Você errou. Por quê? Você não deu prioridade para o essencial. Eu estou agora, vamos aqui, bancar o benfeitor, que é o amparador extrafísico da TENEPS dele. Agora eu vou provar para você que você errou. Ó, vocês viram que eu sou taxista, eu falei tudo, que ele errou de cara. Né? Agora vamos só pensar. Por que que ele errou? Qual que é o assunto mais sério dele? É a TENEPS. Então, em nenhuma oportunidade, de modo algum, ele deve parar de fazer a TENEPS. Em nenhuma hipótese. Ainda mais que ele está de setembro para cá, ele está nos períodos bravos ainda, né? Setembro. Está começando a sair. Pois é, então como é que fica isso? Agora, começou de sair dos 6 meses e entra nessa. Agora, a primeira coisa é a seguinte. Se a TENEPS é a mais importante, você teria que ter evitado ir a Ouro Preto. Se você for a Ouro Preto, é porque você já estava decidido a honrar a sua TENEPS. Ele errou ou não errou? Agora, outra coisa, ele errou também assim, um segundo erro. O que ele falou de Ouro Preto é pouco. Eu nunca fui fisicamente a Ouro Preto, Vila Rica, aqueles negócios de Sabará. Não fui porque o ambiente é péssimo. Agora, só que eu fui a Salvador, eu já paguei todos os meus erros e trafalhos dessa história de dar, né? Só de ir a Salvador e ver o Pelourinho com a situação toda. Agora, veja, você vai agora a Ouro Preto, essas cidades históricas de Minas Gerais. E outra coisa, eu sou de Minas Gerais, nunca fui lá. Agora, veja, eu conheço as cavernas de Minas Gerais, vários lugares. Inclusive, eu tive no início daquela caverna de Sacramento, onde o Eurípides Passanufo foi, que é uma das maiores de Minas Gerais. Agora, outra coisa, vocês viram que o Lula fez um decreto proibindo as cavernas no Brasil? Saiu o negócio do jornal, eu vi lá. É a coisa recente. Está proibindo, tem lá seus motivos. E não pode mexer, tem que acabar com as cavernas, não sei o quê. Não sei lá, tem uma opção de coisa nesse sentido. Saiu um decreto, está na internet. Agora, então o problema aí é o seguinte, escuta, todas essas cidades aí são barónsica, como diria o italiano, quer dizer, são mal assistidas, são pesadinhas. Barónsica é produto lá do processo, para falar baratosfera, é a mesma coisa, isso é de origem italiana. Meu pai tem 68 anos, é alcoólatra há cerca de 38. Então quer dizer que é mais da metade. Ficou 20 anos sem beber, mas voltou após a dessoma de minha mãe. Há um ano teve um quadro cardíaco sério. Fez 3 safenas e uma mamária. Problema em uma válvula e insuficiência cardíaca. Só sobreviveu por ter tido um ótimo cirurgião. Agora soube por sua esposa que voltou a beber. Pelo que sei, começou a beber próximo do meu nascimento, por ver algumas consciências, o que causa medo nele. Essa aí tudo é desculpa. A pessoa bebe porque está fazendo frio, bebe porque está fazendo calor, bebe porque está ventando, bebe porque não chove. Penso até que eu podia ser essa consciência vendo onde ia ressomar. O que fazer para ajudar a superar esse vício? Olha, chega para ele e fala assim, explica para ele o que a gente fala de baratosfera. E fala assim, o que o senhor quer? O senhor quer ir para a baratosfera? Olha como é que é a baratosfera, a situação toda aqui que tem, de que modo que isso funciona, o que é, por exemplo, um psicótico pós-mortem. Vai lá e explica para ele essas coisas todas, dá para o jogo. Nessa altura dos acontecimentos, você não tem nada a perder. Ele só tem a ganhar de você explicar isso. Agora, tem que falar com impacto, chama impacto terapia. Tem que falar umas verdades para ele na cara. A primeira coisa, todo mundo sabe, e os alcoólicos anônimos ensinam isso há dezenas de anos.
Uma pessoa que bebeu jamais pode chegar nem perto de copo ou de garrafa de bebida. Até café é bom evitar. Essa é uma regra. Se ele voltou tantas vezes aí, é porque ele tem a cinta abstinência. Agora, fala com ele, se ele ainda tem medo até hoje, o medo dele vai aumentar depois que ele morreu. Primeira coisa, pergunta para ele se ele tem tanatofobia, medo de morrer. Pode ser que ele voltou a beber por causa da tanatofobia. Tudo isso tem que ser feito. Paulo, na fatologia, na linha 4, podia falar um pouquinho sobre a cosmovisibilidade do ego? A cosmovisibilidade do ego. O problema todo é o seguinte, é a hora que você começa a ver que o universo, ele é amplo. Então tem uma cosmovisibilidade do próprio universo, do cosmos. E você estando lá dentro, você tem que entender essa cosmovisão. A partir disso, você vai estudar a cosmovisibilidade do cosmos e a cosmovisibilidade do microcosmos, que é você. Então você estuda o macrocosmo e o microcosmo. Essa cosmovisibilidade é a lucidez a respeito disso. É a hora que aquilo se tornou visível, começou a pensar. Por exemplo, uma coisa que a gente chama de visibilidade social, por exemplo. Antigamente, as lésbicas não eram visíveis. Ninguém sabia quem era lésbica. Hoje não, elas já aparecem de todo lado, até em programa de televisão. Houve uma visibilidade das lésbicas. Você entendeu? Então aquilo se tornou visível, público, que todo mundo está sabendo. Não é uma coisa mais oculta. Agora veja, a ignorância é o ocultismo. Você está entendendo? É a coisa secreta. É aquilo que a pessoa não sabe. É a ignorância. É o analfabetismo. A hora que a coisa começa a aparecer, fica visível. A visibilidade, no caso intelectual, de mental soma, do autodiscernimento, é a cognição, a autocognição. Então veja bem, a cosmovisibilidade sua. Você começou a pensar que você é uma consciência cósmica. Que você, o seu egão aqui é muito pequeno em relação com o cosmos. Você tem que se manifestar nisso. Você é maior do que isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um egão muito grande, um bigão muito grande, ela não entende cosmovisibilidade. A cosmovisibilidade, ela tem que ser cosmoética, interassistencial, é de equilíbrio, é de megafraternidade. Entendeu essa situação? Então a cosmovisibilidade, a maioria das pessoas, você pegando aí na rua, ninguém nunca viu falar nisso, nem sabe o que é isso. Não é visível para ela. Então, a ignorância dessas pessoas em relação à evolução é crassa. É quando ela começa a enxergar que ela é uma mini peça, então. A mini peça vem depois que ela começa a ver essas coisas. Agora, quando ela está lá dentro, a cosmovisibilidade vai aumentar. Entende? Agora, para nós aqui, a cosmovisibilidade aumenta mais para as pessoas que têm a experiência da cosmoconsciência, para quem tem, por exemplo, assim, a pangrafia, para quem já tem, por exemplo, uma oficina extrafísica. Isso aí é a cosmovisão. Aumenta e a cosmovisibilidade também. Agora, outra coisa. A paraprocedência da pessoa vai ficar melhor entendida pela consciência depois disso. A paraprocedência, ela vai dar mais valor, vai começar a entender isso mais, vai aprofundar o assunto. Você entendeu, né? Valdo, aqui no letrado. Então, o megafoco desse verbete é a cosmoética ou é seriologia? Não, você tem que pegar dentro do verbete onde é que está. Onde é que é? Você tem que apontar lá dentro. Eu acho que é cosmoética. Aonde? Que lugar? CPC aqui. Codigologia. Codigologia, o Código Pessoal de Cosmoética. Isso aí é uma boa parte dos verbetes todos tem isso. Isso não quer dizer que seja um megafoco desse, não. Quem é que estudou mais aí o megafoco? O que você estudou aí? Como é que é? Não, um só que deve falar. Quem é que está com o microfone? Eu achei que fosse o parágrafo do universalismo na página 36, que ele fala que a cosmopersonalização é a chave evolutiva para o universalismo maior da mega fraternidade das consciências livres.
Esse aí tá bravo, hein? Tá difícil vocês arranjar outro melhor. Ô, Djalma, você estudou? Eu tenho duas sugestões de megafoco. Não, duas não dá. Tá bom. Não, senhor. Megafoco é um só. Você está falando é bifoco. Peraí, uma intraconsciencial e outra uma intraconsciencial é evolutio pensene, eu achei. Aqui na fatologia, na segunda linha, a terceira linha, os evolutio pensenes. Na terceira linha de baixo para cima. Para mim é esse. E o outro? Como elemento externo, a central extrafísica da fraternidade. Qual que é? Central extrafísica da fraternidade, na parafatologia. Ah, sim. Como elemento externo. Sei. Valdo. O que mais? Achei que está na frase enfática. Ápice da inteligência evolutiva. O que mais? Quem é que falou mais? Vocês aí. O que é que você achou? A inteligência evolutiva? Professor, eu achei a exemplologia ali onde diz assim, a da consciência, abrangente, né? Vocês estão vendo como é que é? A da consciência de pensenidade geradora pela condição da vivência da cosmoconsciência. O que é que você achou? Eu achei enumerologia. A numerologia? Em numerologia tem as coisas todas aqui terríveis, né? Para fazer. Agora veja, se nós ponderarmos onde é que tem maiores recursos de expansão do processo da consciencialidade, em qual deles? É em numerologia ou no universalismo? O universalismo é terrível, veja bem. A cosmopensenização constitui a chave evolutiva para o universalismo maior da mega fraternidade das consciências livres. O que é que tem acima disso? Vocês acham alguma coisa superior a isso? Ô Luiz, o que você fala? Olha ali, ó, quem está ali. Ô Marcos, você não falou nada, ele está escondido aí, hein? Ó. Ficou na beirada, hein? Mas olha, o que vocês acham? Vamos ver aí para cima aí, ó. Ô Igor, você que é o rigoroso aí, como é que é? Vigor. O que tu achas, ó cachopo? Não, realmente o universalismo está difícil de bater. Agora a definologia me chamou muita atenção também. Não, ok. Mas agora então qual é a conclusão que nós chegamos aí? Vamos ver isso. Hein? Não, então vamos fazer o seguinte. Faz aí uma votação, mas não vai ser eu não, tem que ser outra pessoa. Quem é que vai fazer a votação? Quem é? Quem é que são os chefes de votação que tem aí? Ô Rosa, faz você, faz favor. Eu também vou votar, por isso que é que eu não quero fazer. Tem que contar, hein? Tem que contar. Vamos levar esse negócio a sério. Vamos divulgar o Djalma. Eu só vou pedir para as pessoas que sugeriram falarem de novo, porque eu não guardei todas as sugestões. Na hora a gente levanta a mão. Isso, eu vou começar pelo universalismo. Que foi eu que universalismo. Conta aí. Eu, nessa eleição, tenho que participar, eu não posso deixar de fora, porque estão julgando as minhas coisas aqui. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Eu contei 38. Contou, eu contei 38. 38. Então agora pede outra aí, vamos ver. Agora a outra é a enumerologia. Não, foi você que falou? Então, ela acabou votando no universalismo. Levanta a mão. Tem 2 votos. Ela mudou. Tem 2 votos para a enumerologia. Isso aí é o tribunal. Quais foram as duas que você falou? Os jurados. Evolutio pensene. Quem é que é da Evolutio pensene? Tem 1 voto. Mas você falou o outro também. Esses jurados estão... Central Extrafísica da Fraternidade. Mais ninguém? Tem alguns que não votaram. No alguém próximo falou jurado eles não participam mais. No júri eles não vão participar. Sim, a inteligência evolutiva Quantas pessoas tem aí, você sabe? O ápice da inteligência evolutiva na frase enfática. Quem acha que é? Frase enfática.
2, 3, 4, 5, 6, 7. A Malu também saiu, mas eu sei. Bom, 7. 8. Vamos lá, 8. Então quer dizer que 73 pessoas. 73, 38. Deu certo, então? Portanto, a metade votou a favor. Então, ó, já ganhou de maneira estrondosa, disparado. O que mais quer que tem? Humilhou todo mundo. Tá certo? De uma humilhação terrível. Mas olha, gente, eu acho que agora é bom vocês voltarem e ver que a cosmopensionização constitui a chave evolutiva para o universalismo maior da megafraternidade das consciências livres. Gente, realmente, o negócio está no top, do top, do top. Você votou, ô Lízias? Não? No próximo julho você não participa. Tá certo? Está arriscado. Agora aqui, outra pergunta. Você comentou sobre algumas cidades mineiras de ambiente pesado. E sobre a cidade de Tiradentes? Você tem alguma avaliação específica? Há uns 10 anos atrás, passei 2 dias nessa cidade e me senti em euforia inconstante. Não sei se pelo contexto do trabalho que eu estava realizando ou por alguma vinculação histórica com a cidade. Olha, eu não tenho competência para falar nada porque eu nunca fui a Tiradentes, tá certo? Agora, o que eu vejo é o seguinte, essas cidades lá são difíceis. Eu fui fora do corpo e eu sempre fazia isso. Eu ia fora do corpo e via, não, essa aí merece eu vir pessoalmente. Senão outra não, essa não merece. Países, cidades, estados, eu fiz isso em diversos lugares durante muito tempo. Esse é o motivo que eu nunca fui à Índia, nunca desejei ir à Rússia. Naquela ocasião não valia a pena. Década de 60, 70. Hein? O ouro é que piorou muita gente, mas o processo não é escravatura também. Há muita loucura. E outra coisa, o ambiente está sendo conservado do mesmo jeito que era. Há um holopensene, uma forma intacta. Isso aí é um perigo. Pensa bem. É um perigo. Estão mantendo a forma. É igualzinho a forma daquele cara que era o chefe da máfia e a mulher conserva a casa dele, o escritório, tudo jeitinho na época que ele morreu. Isso é um perigo. Paraty, em parte. Tem um amigo meu que uma vez teve que ir lá no Rio para encontrar comigo e foi dirigindo e passou por Paraty. Ele chegou xingando Paraty de tudo quanto era nome, mas você não pode saber bem como é que era, porque ele é cientista, fazia pesquisa, chegou lá e voltou para o passado. Cientista quer ir para frente. Ele começou a voltar para trás, deu para trás, né? Um passado de 100, 200, 300, 500 anos, sei lá. Isso aí era um problema. E eu também não dá. Comigo não vai. Valdo, letra A. Eu gosto de museu, eu gosto de ver as coisas antigas, mas devagar, né? Tem um limite. O professor é contra tombamento de patrimônio histórico? Tem imóveis que são tombados pelo patrimônio histórico. Pois é, mas... Isso é negativo sempre? Tem um monte delas. E outra coisa, tem lugar de turismo que é negativo. Machu Picchu, 50% das coisas lá são negativíssimas. Eu também nunca fui lá pessoalmente. Eu fui fora do corpo. Pois é, não, o negócio de tortura tem de todo lado. Gente, lembra daquele castelo fora de série, que é Saint-Michel. Saint-Michel, que é uma das coisas mais bacanas, como monumento da França. Aquele que a maré alta vem, separa o castelo, vira ilha, depois volta. Ele tem sala de tortura com as coisas todas lá. Fizeram até um filme agora recente que eu vi. Como é que é isso? Tem um filme até recente sobre o negócio, Saint-Michel. Agora, Carcassonne. Carcassonne é a parte histórica. E eu fui olhar o que é que tem negativo. Tem uma parte da Cité que é negativa. É tanto que eu cheguei para o Chico e falei assim, olha, aqui ninguém limpou. Aqui você não entra, não. Eu entrei lá e vi. Umas masmorras.
Pois é, não, eles depois é que fizeram para atrair, né? O turismo atrai. Mas agora o problema é que lá em Carcassonne havia o conservado histórico, mas só uma parte. Agora, outras portas que tem na Arbonésia, aquela toda, tem muita energia até positiva lá. Tem muita energia positiva. Lá predomina a positiva. No entanto, é uma das maiores cités, uma das maiores cidadelas da Europa toda. O local se torna um livro vivo, né? Mas se não tem movimento... O problema todo é a forma holopensênica que está ali. Agora, tem gente que chega lá e se sente bem. Aquele general que mandava em todo mundo, chega lá e vê e se sente bem. Eu tenho medo danado dessas pessoas quando descobrem nesses lugares e se sente bem com isso. Isso é um perigo. Entendeu? O cara ainda está ali firme com aquilo, com a garrucha na mão. Mudando um pouco, voltando ao caso lá do Supremo Tribunal, né? Sobre a argumentação, né? A gente está vendo aí que o ministro Gilmar está defendendo direitos da aposentadoria dos donos de cartório. E o Joaquim Barbosa está falando que ele não tem noção dessa decisão, dos impactos, né? Como é que seria a tua argumentação? Se o senhor estivesse nesse antro de hipocrisia, como é que você argumentaria diante dessa realidade? Cartório no Brasil, existe até piada dentro do processo político sobre os cartorários. Todo mundo sabe disso. É fábrica de dinheiro, uma coisa espúria dentro do problema do Brasil. Todo mundo sabe disso. Eu não vou. Preciso falar mais? Não, Agora, defender uma coisa dessa? Que é isso? O que eu conheci de gente que ficou rico com cartório não está no gibi. E eles acusam. As empresas do Rio, a gente tinha que mexer muito com o processo de cartório. Entendeu? Cada empresa. Então eu sei como é que era isso. E outra coisa, o que esses caras fazem, os enxuga-gelo de cartório não estão no gibi. Aqui em Foz, por exemplo, o cartório que tem aqui, as coisas que nós mexemos, até é uma coisa boa, bem avançada, entende? Alto nível. Mas eu já vi coisas horríveis. Lá no Rio, por exemplo, a gente tinha que escolher para o Instituto como é que funcionava. Tinha um que era junto da gente. Com o tempo você tem que entender como é que é. O ministro Joaquim Barbosa falou que ele não é capanga do ministro Gilmar. Até que ponto que ele foi incendiário ou que ele foi até gentil? Ele foi gentil. Agora, ele está errado numa coisa. Isso não se fala no tribunal. Aquele tribunal está lá para mostrar a educação. E nisso aí os dois foram sem educação. É a primeira vez que eu vejo o Joaquim ficar sem educação. É a primeira vez. Agora, eu não vi isso, eu não vi estava trabalhando no computador, não vi a hora que eles apresentaram esse negócio. Mas disse que foi 2 minutos quentes, né? A televisão pegou fogo. Hein? O Marco Aurélio, disseram que o Marco Aurélio entrou, né, não deixa disso, etc., jogou água na fervura e tal. Agora veja, esse Joaquim, ele é muito simpático, e é uma cabeça. O outro Gilmar não é simpático. Não sei se é cabeça. Mas de qualquer maneira deve ser alguma coisa, porque chegou a ser presidente. É que ser presidente também do Brasil, de um conjunto de magistrados, eu não vejo que tem muita cabeça. Tem? Será? É um negócio difícil, né? Como diria lá no Chico Anísio, há controvérsias. Não é isso? Há controvérsias, né? Lembra daquele, o ator lá do Chico Anísio, lá da escola dele? Há controvérsias. Então, nesse caso aí, está o negócio. Há controvérsia. E controvérsia é um termo bem jurídico. Não é isso? As demandas. Quem é que está com o microfone? É você? Vou aproveitar. Eu só vou responder mais essa aí, vamos ver. Eu tenho uma irmã lésbica e manipuladora que foi uma assediadora minha por muito tempo, devido a ela não ter um pênis e ser frustradíssima com seu ginossoma. Isso aí é inveja do pênis, não é isso? Freud explica, não é isso? É difícil ser amistoso porque ela entende a amistosidade com deslumbramento ante a coisa inebriante, apoteósica, aqui deve ser apoteóstica, né? Que ela acha que é e pensa que é raça superior. Comporta-se hostil, nem parece ter 34 anos. O que o senhor recomenda?
arranja para ela uma moça gorduchinha, boazudinha, muito bonita, cheia de fotos, e leva a fotografia para ela, que lésbica geralmente gosta de moças rechonchudinhas. Então ela vai gostar disso, se aí está dando abertura para ela se manifestar do jeito que ela gosta. E fazer as pazes com ela. Junto com isso, você pode levar alguma coisa para o jantar, ou uma sobremesa para o jantar, junto com essas fotos, que ela vai gostar de ver. Que isso a gente tem que seguir a tendência genética, no caso aí, sexo chacral da pessoa. Eu não vejo outro jeito. Que mal que tem ela fazer isso? Vocês veem algum mal? É anticosmoético fazer uma coisa dessa? Não. Está ajudando o que ela gosta. O problema é da outra. Agora, não é irmã? A gente não pode estar brigando com o irmão, que negócio é esse? Uma pessoa que briga com irmãos é capaz de brigar até com extraterrestre que chegar aqui e falar que é serenão. Entende? Vai brigar com todo mundo. Se com irmãos a gente não se dá bem, vai ser com quem? Com o vizinho que você vai dar bem? Pela história da humanidade, isso não está muito correto. De modo que a gente tem que fazer as pazes. É apoteótico, né? É apoteose, é apoteótico. Agora o problema é que está aqui, ali está apoteósica. Tem paciência, é apoteótico. Aí no caso é apoteótica. Mas olha, isso aí às vezes é porque é difícil escrever. Tudo isso que estão escrevendo, se eu for consertar, eu tenho que consertar aqui todo dia. Falta acento, etc. Tal, porque vem com computação e tal. Então é difícil, está cheio de coisa. Mas olha, quem é que está com o microfone agora? Aqui. Aonde? Eu, B, aqui embaixo. B de bonita, ou se você quiser, de boba. Depende do que é, né? Professor, aqui, para aumentar a cosmovisão, queria saber o seguinte, dentro da questão das projeções conscientes, a gente tem como retornar para a procedência, a psicoteca, e voltar e ver, ampliar a visão? Voltar, você está falando agora ou depois que vai somar? Não, agora. Tem projeções conscientes. Agora depende do processo da pessoa. A gente tem acesso a essa... Aqui. Depende da facilidade projetiva da pessoa, né? A projetabilidade lúcida, que chama PL. Quer dizer que o acesso o acesso tem que ter uma projetabilidade lúcida e muita interassistencialidade, para que o amparador possa entrar, intervir, interceder e acertar uma situação dessa, né? Agora veja, por que você está querendo ir na sua paraprocedência? Você esqueceu algum canivete lá, alguma coisa? O que é que você esqueceu lá? Você devia ver o que é que foi que ficou para trás. Mas às vezes ela deixou o batom. Essa brincadeira eu sempre falava com o povo da projeciologia, quando a gente estava começando a estudar. Todo mundo queria ir na sua paraprocedência. Então para a mulher ela falava, não, você esqueceu o batom lá, foi isso? Ou foi a chave do carro? O que você quer voltar? Se examinar isso aí. Entendendo? Agora o caso todo é o seguinte, o negócio é saber que quando você estava lá, o que é que você deve fazer aqui? E você se atualizar com isso. A coisa séria é essa. Uma boa parte, a gente tira a pessoa do corpo e leva lá, ela não vai aguentar ter a mesma lucidez. Por causa do processo físico. O restringimento. Então a projetabilidade lúcida não adianta muito. Vem o amparador, por exemplo, aumenta a lucidez da pessoa. Ela não aguenta se fixar naquilo fora do corpo. Entendeu? O processo da carne, a matéria, ela é coarctante. Aquilo vai. Por isso que a projeção lúcida é muito difícil. Não é fácil. Ela tem um preço sério, caro, alto, por causa disso. Porque a projeção lúcida ela pode ocorrer assim, espontânea. E, quando eu era muito jovem, 14 anos, eu tive, sem ter conhecimento, uma projeção espontânea, não sabia nada disso. Sei, na adolescência todo mundo tem.
Mas por que ocorre numa época assim, por exemplo, você querendo uma projeção consciente? Porque o seu corpo ainda não estava ajustado, você está entendendo? A hora que ajustar todas as peças, você está entendendo? Peças originais, que deu tudo certo e acertou, e o carro está pronto para andar, pronto. Aí não tem mais jeito de voltar novamente para o estaleiro para ver o que dá. Então, por isso que as pessoas têm muito isso na adolescência, que a adolescência a pessoa ainda está fixando. É só aos 26 anos que fixa tudo. A fixação de todas as peças. Aquilo que você sabe como é que é? Que na fábrica eles puxam, levantam o negócio, puxa daqui, aquele negócio, é isso. Então, essas peças precisam ajustar. Agora, as peças mais sérias que tem são aqui, ó, é atrás da testa. Até então fixar, colocar os ribites na cabeça da pessoa. Ribite é aquilo que o povo fala. Esse aí está faltando parafuso. Faltou ribite. É o ribite na cabeça. Está entendendo? Agora, o melhor da história. Às vezes o ribite falta porque faltou o ribite. Sabe que o ribite é a bebida de caminhoneiro? Ele bate depois que bebeu a ribite. Você está entendendo? É porque faltou a ribite na cabeça. Você está entendendo? Agora, ribite é porque é de caminhoneiro, está cheio de ribite, cheio de coisa. Sabe o que é ribite? Que é o que tampa com parafuso aquilo, a parte. Professor, aqui, sim, por favor. Como é que se dá, se for possível, o exemplo de cosmopensinização na sua FIEX? Cosmopensinização? A hora, por exemplo, que a gente começa a assistir 1, 2 ou 3 consciências, que a gente não sabe bem de onde é, são conscientes, mas a gente não sabe bem como é que é. Quando começa a interessar outras consciências que aparecem para ajudar. Então, além de mim, do meu companheiro lá, que é o assistente extrafísico do FIEX, e às vezes até aquele da TNF que está junto com a gente, aparece, por exemplo, quando menos espera lá o magista. E aquilo amplia o processo. Ele começa a falar lá para o povo, a coisa amplia, você também entra naquilo, aí daqui a pouco você começa a ter até retrocognição com aquele povo. Aí você vai ver por que eles estão no FIEX. Agora, tudo foi ampliação do processo. Chegou lá e iluminou o assunto. Entende como é que é? Aquilo expandiu. Existem alguns momentos, como esse, que há algum contato também com a Central Extrafísica da Verdade? Quando interessa, mas a hora que vem um desses não precisa mais, ele já é a Central. Você está entendendo? Ele tem ali o patrimônio da Central com ele pode falar. Entende? É igualzinho, por exemplo, você quer ir a um determinado programa de rádio. Você encontra com um cara na rua, você já conversa com ele, ele já é o programa. Você está entendendo o que eu quero dizer? O caso todo é esse. Eu queria voltar na principiologia, que o senhor já fez a abordagem, que o princípio de fazer acontecer o melhor para todos, sim, é para a gente fazer o melhor que a gente consegue. Mas quando eu li isso aqui, eu imaginei que só o Serenão pudesse fazer acontecer o melhor para todo mundo, porque só ele pode mudar o fluxo do cosmos. Aí eu queria entender se eu estou muito longe. Não, isso aí, se ele for grandão, pode, mas isso aí serve para todo mundo. Serve para todo mundo? O princípio de fazer acontecer o melhor para todos. Por exemplo, você está na fazenda, então você está observando o que é que tem. Chega todo mundo lá, é colono da fazenda, tá certo? É funcionário da fazenda, etc. Tal. Aí, alguém começa a querer algumas coisas, sair, etc. e ver. Aí, quando vem, eles descobrem um lugar formidável e vê que tem uma árvore frutífera. Essa árvore, todo mundo fica encantado com aquilo, ninguém estava esperando que acontecesse, por exemplo. E eles vão ver se tem fruto. Aí eles descobrem, é uma graviola. A graviola desse tamanho. Aí todo mundo fala, não, mas sou eu que achei, a graviola é minha. Aí o cara fala assim, não, que aconteça o melhor para todos. Vão partir em pedacinho, cada um leva o seu. Todo mundo que está aqui vai receber. Todo mundo vai comer a graviola macia, daquela boa, docinha.
Tá, é dentro do contexto. Não tem outra graviola. Eles descobriram, não tem. Eles olharam em todo o pé. Você entendeu agora? Que aconteça o melhor para todos aí, no caso, dividir irmãmente, de uma maneira democrática, enfim, comunista, socialista. Tá certo? Esse é o caminho. Então, na verdade, o princípio de fazer acontecer o melhor para todos é socialismo, é fraternidade, é comunismo puro, cosmoético. Mas é. Então, voltando aqui uma pergunta que foi feita numa tertúlia passada, que a gente tem que entrar no fluxo do cosmos, né? Mas eu já estudando agora sobre o Serenão, ele pode mudar a ordem, o fluxo do cosmos. O que é isso, na verdade? Ele pode mudar até um certo ponto, dentro daquele momento evolutivo, ou dentro de um setor acanhado do cosmos. Como você também pode mudar. Não é só ele, não? Não, você também pode. Você mete fogo numa floresta, o que acontece? Você está mudando o fluxo do cosmos, que vai mexer com toda a ecologia, é uma loucura, um crime horrível. Cada um faz o que pode para mexer no fluxo do cosmos. A bomba atômica, você quer coisa pior do que mexer no fluxo do cosmos com bomba atômica, do jeito que eles fizeram? Tem ilha que desapareceu no Pacífico com a bomba atômica. Você sabe disso. A ilha de Bikini, o Bikini apareceu por causa da ilha que sumiu. Praticamente ela sumiu no oceano. Bikini. Bomba atômica. Veja, é o fluxo do cosmos. Você vai querer que não é. Outra coisa, eles estão mexendo no fluxo do cosmos agora com a cosmonáutica, né? Ou astronáutica. Esse monte de sujeira que estão fazendo aí, em cima. Está caindo lixo aí todo dia. Para mim, não vai demorar, nós vamos ter seguro de algum objeto espacial na sua cachola. Então, quanto que é que você paga? Se isso acontecer, direito a 50 milhões de dólares. Para mim, isso vai ter seguro ainda nesse século. Nós vamos ter essas coisas. Porque vão começar a aparecer uma opção de coisa aí quando menos espera. Então, é capaz das publicações da internet aparecer. Quedas dessa semana. Em Stalingrado caiu um objeto de 3 quilos. Não sei o que é. Na Colômbia caiu, às tantas horas, outro. Isso é o lixo espacial. Isso também é um problema, estão mexendo por aí. Mas é o fluxo do código. Hein? Sim, se a gente constrói esse fluxo continuamente, ou destrói ele continuamente, o que é entrar no fluxo do cosmos? Entendeu? Eu não consigo ver isso bem. Sim, eu vejo o grandão e vejo o menor. Pega desde o pequeno. A hora que você influi num formigueiro, você está influindo no fluxo do cosmos. Como diz aquele nosso amigo, uma borboleta em Foz do Iguaçu mexe na vida do mar Mediterrâneo, no setentrião, lá no norte. Não, o batimento da asa da borboleta mexe lá no mar Mediterrâneo. É o fluxo. Agora, então tem fluxozinhos e fluxosaços. Tá certo? O nosso amigo Arlindo, quando mexe no fluxo do cosmos, é sempre grandão. Ele faz chover, para a chuva, não é isso? Para o mundo. Agora, por exemplo, é isso que eles queriam naquela questão lá da Bíblia, aquelas bobagens lá, que o cara parou o sol. Não existe isso? Mas aquilo é o cosmos. Pois então, esse foi longe. Mas é exatamente por isso que eu eles eram imaginosos, imaginativos. Né? Parou o sol e colocou o sol no bolso, não é isso? São as bobagens da Bíblia, né? Está cheio de besteira. Mas agora a gente tem mais alguém que tem aí o micrófono? O que ou para quê? Porque o senhor falou assim, o que estamos trabalhando? Quando estamos trabalhando o que na cosmos? Estamos trabalhando a comunicação das consciências no cosmos.
Para quê? Para que atinjamos o universalismo, o fraternismo, né? Então, aí fiquei com dúvida, como encontrar um megafoco? Através do quê ou para quê? Você está falando megafoco aonde? De qualquer situação que eu queira encontrar um megafoco. Então me mostra qual é a situação. Eu preciso ver todos os detalhes dela. Como é que você vai saber o megafoco? Essa pergunta o senhor falou assim, o que estamos trabalhando, né, do verbete. Aí eu encontrei, estamos trabalhando... Aqui são 3 páginas, você tem que encontrar o megafoco no texto. Sim, onde é o local? Eu estou falando a pergunta para a dissecação do local. Digamos assim, o que estamos trabalhando? Estamos trabalhando com isso aí, a comunicação das consciências no cosmos, né? Certo. Para quê? Para que atinjamos o universalismo, o fraternismo, não é isso? Sim. E daí? Então, agora, qual é a pergunta certa que eu faço para encontrar um megafoco? O que ou para quê? Primeira coisa é saber o que que está sendo pensado. Qual a base disso? Megafoco de quê? Se relaciona com o quê? De qualquer situação. De qualquer... Não, mas tem que ver cada situação em si. Aí, do jeito que você está querendo qualquer situação, é o seguinte: qual o megafoco fundamental do cosmos? Aí eu falo para você, o Prim Pensene. Acabou. Sei. Então depende da situação. Não. Dependendo da situação, eu posso usar o que ou para quê. Depende do atacadismo. O seu atacadismo é do macro ou é da vendinha? Tudo a gente tem que ver. O tamanho do seu universo. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje. 11 votos online. 13 perguntas respondidas online. 18 perguntas presenciais. 74 assinaturas no livro de presença. 10 praticantes da técnica da IVEX. Após a eleição dos verbetes, teremos 13 recados. A Marta pela PETS, o Alexandre pela Simvex e o Igor pelo ECP2. Para a eleição, verbete de amanhã, teremos os seguintes temas: ajuizamento pessoal, comunicação modular, linha de abertura, macro consciencialidade, mega tarefa final, palco existencial, parasitismo, personalidade complexa, pertinência evolutiva, polaridade extrema, público-alvo conscienciológico e realização humana. Boa tarde a todos. O convite da PEX hoje é para as pessoas que estão nos assistindo, são os teletertulianos. Aquela pessoa que deseja passar uma semana ou 8 dias em Foz no mês de maio, está convidada a participar do curso Proexologia. Nesse curso vai ser dado um enfoque especial ao entendimento mais profundo, mais detalhado da ProEx, da programação existencial. Nós vamos ter esse curso ministrado nos dias 16, 17, 23 e 24 de maio. Com relação à metodologia, essa metodologia é bem acessível. Nós vamos trabalhar com estudos de casos, debates e também serão feitas práticas bioenergéticas. Nós contamos com a presença de todos. Muito obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Para aqueles que querem aproveitar uma bela manhã de sábado aí com sol, friozinho, né, esse tempo aí, nós vamos ter a caminhada bioenergética amanhã de manhã, a Biocan, né, saindo ali do discernimento às 7h30. 8 horas nós vamos estar lá no refúgio ecológico da Itaipu. Então, quem tiver interesse em não se inscrever, pode ir amanhã nesse horário lá no discernimento, ou pode agora se inscrever ali com a Juliana, que está ali, tá, e está com um talão de recibos. Obrigado.
Boa tarde, pessoal. Mais uma divulgação aí a nível da CCCI. Então, a divulgação da SCP-2 de junho, de 12 a 14 de junho, em Saquarema. É um SCP-2 especial porque parte da renda desse SCP-2 vai ser direcionada à expansão das acomodações do campus IPC em Saquarema, o que vai possibilitar que mais consins possam fazer SCP-2 daqui para frente. Então, fica o convite para quem estiver interessado aí, quem estiver nos ouvindo, tertuliano ou teletertuliano, nós temos vagas limitadas e preços promocionais até 12 de maio. O EPICOM desse curso vai ser o professor Federico Gani, e os telefones para contato no Rio de Janeiro do IPC é 021-3153-7574 ou 7575, ou então de Saquarema 022-2654-1186. Obrigado, boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete macroconsciencialidade, que ganhou com 11 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.